Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhes falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala a respeito do casamento, do matrimônio, na perspectiva da vida eterna, na perspectiva do céu. Nós nascemos para o céu e a gente precisa encontrar um caminho, dentro desse caminho que é Jesus, uma vocação dentro da nossa fé em Jesus para o céu. Seja o ministério, o apostolado, como é o caso de São Paulo, que está escrevendo aqui a Timóteo. Os ambos são sacerdotes, são bispos celibatários. E hoje a igreja celebra também a memória de São Bonifácio, um dos primeiros evangelizadores, grandes evangelizadores da Alemanha e de regiões onde hoje é a Holanda. E Bonifácio não era o nome dele, ele nasceu com um nome cheio de consoante, difícil de dizer. Mas quando chegou nessa região, ganhou do povo, o nome de Bonifácio, Bonifácius em latim, o que faz bem feito, o benfeitor. Então, um nome muito elogioso, ser chamado assim por alguém, o que faz bem feito, aquilo que faz. Então, seja a vida consagrada a Deus, seja o matrimônio, nós precisamos nos devolver a Deus para chegar no céu. E no céu não tem, no exercício do sacerdócio, como no céu não tem o matrimônio, porque o céu é a plenitude, é o face a face. Não é necessário mais essas mediações. Eu não vou me devolver a Deus através de algo ou alguém mais, porque eu estou diante dele, e com ele. E nem eu também sou mais necessário a alguém que lá esteja, porque quem lá está, está diante do próprio Deus. Então, olhando aqui um pouquinho a primeira leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Semana passada e até ontem a igreja proclamou a carta de São Pedro. Agora começam essas cartas pastorais de Paulo. Ambas essas cartas são cheias de praticidades para a nossa vida. É uma pena que você não gosta muito de ler Bíblia, mas essas cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago, elas são para a vida da gente. Vale ouro, são preciosas. E ainda que você não entenda uma ou outra coisa ali, você entende 90%, e do 90% que você entende, 100% você precisa usar na vida, Mas aqui Paulo começa a dizer algumas coisas. Ele está dedicando então a sua carta a Timóteo, e ele vai dizer ali no versículo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Timóteo, eu dou graças a Deus a quem eu sirvo com a consciência pura, como eu aprendi dos meus antepassados, quando eu me lembro de você, dia e noite, diante de Deus, nas minhas orações. Servir a Deus de consciência pura. E aqui diz Paulo, como eu aprendi dos meus antepassados, Os antepassados de Paulo não são cristãos. Pelo contrário, Paulo é judeu, é fariseu, então o pai dele não era cristão e a gente nem sabe se tornou cristão.
Mas do pai e da mãe ele aprendeu algo. Diante de Deus a gente vai, e quando vai tem que estar de consciência pura, ou seja, vivendo aquilo que fala, vivendo aquilo que crê. Ou seja, ele aprendeu do pai e da mãe que Deus não está à venda, que Deus não se compra e que Deus não é um bobinho, que diante de uma prenda, de uma oferenda, de um ritozinho, esquece de todas as maluquices que a gente está fazendo. Estar diante de Deus de consciência pura. E aí então ele vai dizer a Timóteo no versículo 6. Por esse motivo, Timóteo, porque eu rezo muito por você. Sempre que eu vou rezar eu me lembro de você. Versículo 6. Por esse motivo eu te exorto a reavivar, soprar de novo, abrasar de novo, a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Nós recebemos em algum momento da vida uma chama dentro de nós. Aquele momento em que Deus se fez mais visível, que Deus se fez mais lógico. Aquele momento onde Deus ficou real para nós. Aquilo ali a gente recebeu uma chama. E aí Paulo está dizendo a Timóteo, reaviva, eu te dei a chama. Eu fui instrumento da chama. Se ela apagar, a culpa não é minha, é tua. Você não está vendo que está apagando? Reaviva, é você que reaviva a chama. E essa chama, ela apaga. A fé, ela morre. A experiência de Deus vira nada dependendo do que a gente faz com ela ou não. Então reaviva, Timóteo, essa chama. Por quê? Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Timidez não vem de Deus. Timidez não vem de Deus. Ponto final. É que você é tímida. Renuncia que não veio de Deus. A pessoa tem o direito de ser, e alguns são, por natureza, mais discretos, né? Menos sanguíneos, menos expressivos. Mas timidez não vem de Deus. O que é timidez? Timidez é o medo de fazer o bem que posso, o bem que sei e o bem que devo. Timidez é o medo de usar o que Deus me deu. E timidez é pecado, ponto final. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Ou seja, timidez é um espírito, é uma voz, que não foi Deus que deu. Se não foi Deus que deu, quem foi que deu? Quando eu tenho algo que não foi Deus que deu, quem me deu? Então bora parar de achar bonitinho timidez. De novo, o que é timidez? Um medo de usar o que Deus me deu. Deus me deu o dom de falar com pessoas. Seja com 1, seja com 30, seja com 50 mil. Eu falo com pessoas. Deus me deu isso. E deu a vários. Existem alguns que têm esse dom de um jeito extravagante, outros de um jeito mais temperado. Tudo bem. Agora, ter medo de usar o dom e não usar porque eu tenho medo que daí vai que... Isso é pecado. E Paulo está dizendo, isso é um espírito que não foi Deus que deu. Agora, o que foi que Deus te deu? Você tem um dom, você tem uma aptidão. Um não, tem vários. E essa timidez é um espírito que não foi Deus que deu. O bem, quando a gente identifica um bem a ser feito, um mal a ser evitado, e eu estou ali na cena, estou na situação, né? Está ali diante de mim. Essa timidez, esse medo é um espírito que não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem da onde? Então para de achar bonito o espírito do demônio. Deus não nos deu o espírito, Timóteo, de timidez, mas de fortaleza, amor e sobriedade. Olha, 3 coisas que santificam a nossa vida, né? E nos tornam uma bênção para nós mesmos e para os outros. Deus nos deu um espírito de fortaleza. O que é fortaleza? A capacidade de aguentar peso, pancada e a capacidade de fazer a força necessária para alcançar o bem. Sem o dom da fortaleza, a gente não aguenta o peso da vida, a gente não aguenta a cruz. Mas a gente também não tem força de ir lá buscar a virtude que eu não tenho. Muitas vezes na sua vida, na minha vida, a gente vê uma virtude que a gente não tem. E ela custa um esforço, você tem que ir lá buscar aquilo. Aquela virtude, aquele fruto do Espírito Santo que não é muito natural para você. Você tem que ir lá buscar ele, você tem que fazer força. Então, Deus nos deu um espírito de fortaleza para alcançarmos o bem
e para aguentar o peso da vida. Um espírito de fortaleza, de amor, amar a Deus, amar ao próximo. E um espírito de sobriedade. O que é sóbrio? Sóbrio é aquele que não está alterado por nada. Ah, fulano não está sóbrio, não leva a sério o que ele falou não, porque ele nem está sóbrio, coitado. Ele está alterado, né? Pelo álcool, vamos pensar. Então Deus nos deu um espírito de sobriedade, ou seja, para a gente não ficar alterado por nada. Nem por coisa química, mas nem por coisa interior. Às vezes a pessoa está chapada de raiva, chapada de preguiça, chapada de ódio, chapada de inveja, de ciúme, de vaidade, de ambição por dinheiro. A pessoa está alterada pela mania de ganhar e juntar dinheiro, seja lá o que for. Então Deus nos deu um espírito de fortaleza, amor e sobriedade a todos nós. Aí Paulo continua no versículo 8 dizendo a Timóteo algo que também é para mim e para você: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não se envergonhe de testemunhar Jesus, e nem de mim, que sou prisioneiro dele hoje, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar de Paulo, não se envergonhar de Cristo, não se envergonhar da igreja, da comunidade, desses vínculos humanos da fé. Engraçado que quando é para política você não tem vergonha e passa pano com força. Mas da sua igreja, da sua comunidade, das pessoas dela, você tem vergonha. E não só tem vergonha, cachorro, cachorra, você ajuda, desgraçado, a falar mal, ajuda a caluniar, tua língua é um chicote. Quando é que nós vamos entender que a igreja é nossa mãe? Ela não é um supermercado, ela não é um clube onde eu venho porque tem um produto que eu gosto. O nome disso é lanchonete, o nome disso é mercado, o nome disso é farmácia. A igreja é mãe, e não é só sua mãe, não é só minha, portanto nós somos irmãos. Olha o que Paulo está dizendo: Timóteo, bora virar homem, rapazinho. Que Timóteo era muito jovem, né? Bora virar homem. Que história é essa? E se Paulo está escrevendo essas coisas é porque tinha chego umas fofocas na orelha de Paulo. Nada aqui é tão de graça assim. Que história é essa de se envergonhar de testemunhar Jesus e de se envergonhar de mim? Porque agora Paulo, que era o tal, estava preso, fracassado humanamente falando. Né? Fiquei na atrás desse Paulo, onde é que está? Está preso. Se fosse bom, estava preso. E começa. Veja, as críticas, os limites das mediações humanas da fé, por que você tem vergonha disso aí? Ei, como é que é isso? E aqui tem um senso sem o qual não existe santidade, sem o qual não existe hombridade, sem o qual não existe maturidade, que se chama fidelidade e gratidão. Está com vergonha de mim, bebê? Mas foi debaixo da minha mão que você recebeu o Espírito Santo, né? Foram as minhas palavras que mudaram a sua vida, né? Agora você tem vergonha de mim? Me defende um pouco aí, ué. Me defende um pouco aí. O nome disso é fidelidade, gratidão, hombridade, têmpera. Aí continua ele: não te envergonhes de Jesus, nem de mim, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo. Sofre comigo pelo Evangelho. De novo, meus irmãos, a igreja não é farmácia, não é supermercado, não é clube, não é Rotary, não é Lions. Sofre comigo pelo Evangelho. Vem sofrer, filho. Vem para o lado do povo que está sofrendo, suando, apanhando, doando tempo, doando dinheiro e ouvindo crítica. Vem para esse lado aqui. Vem sofrer, Timóteo, comigo pelo Evangelho. Sofrer, meus irmãos, pelo Evangelho. Dar algo de nós pelo Evangelho. E dar algo de nós com os que dão algo pelo Evangelho. Sofre comigo pelo Evangelho, Timóteo. Sai dessa postura de quem entrou numa sala de cinema e foi assistir um espetáculo chamado missa.
Nossa, cantaram bonito hoje, né? Ai, prefiro quando é fulano que canta. Nossa, o padre hoje parece que estava meio azedo, né? Ai, não acho que ele... Ei! Você pagou quanto no ingresso? Você pagou o ingresso? Então sai da postura do crítico que levanta a plaquinha. Te lembra aquele programa antigo de auditório que ele levava a plaquinha? Timóteo, amigo, sofre comigo pelo Evangelho, sofre com os que sofrem pelo Evangelho, trabalha com os que trabalham, luta com quem luta pelo Evangelho. Aí ele continua, versículo 9: porque Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, mas não devido às nossas obras, mas em virtude da graça dele, que nos foi dada em Jesus desde toda a eternidade. Veja, uma graça que está guardada desde toda a eternidade, nos foi dada em Jesus. E essa graça nos dá uma vocação santa, um chamado santo. Então tudo isso, meus irmãos, que o Evangelho, a palavra, exige de nós, é eterno e é um vocare, vocação, vocare, chamar pela voz, convocar alguém para algo santo. Então as exigências do Evangelho, seja aqui do matrimônio, já já a gente chega no Evangelho, seja do apostolado, da vida cristã, esse vocare, Deus me chama lá dentro, Deus me aperta lá dentro, me convoca, me exorta, me ilumina. Isso é uma vocação, isso é uma correspondência minha para Deus agora, e isso é santo. É duro, mas é santo. Tem dia que é difícil, mas é santo. Não esqueça que é santo esse vocare que te apela dentro de você. Não a gente fica olhando só o lado negativo das coisas, né? Só o lado pesado, só o lado que exige. E sim, tem seus pesos, tem suas exigências, mas é um vocare de Deus. É uma vocação, e é santo esse chamado. E aí ele continua, versículo 10. Esta graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador Jesus, que não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que o Evangelho faz? Faz brilhar a vida. Gente, uma vida que não é baseada no Evangelho, que é baseada nas minhas ideias, é baseada no todo mundo faz, é baseada no hoje em dia, é baseada no meu ego, é baseada nos meus traumas, é baseada nas minhas histórias tristes, é baseada no eu penso, eu acho, porque se fosse ver. É uma vida sem brilho. O que o Evangelho faz? Faz brilhar a vida. É como o ouro, uma aliança, uma prata que você tem em casa, um ouro que você tem em casa. Ele não fica fosco. Fica fosco aqui. Tem que trazer o brilho de novo. A vida tem brilho. Mas como é que a vida brilha? Ganhando mais dinheiro, fazendo mais sexo, trocando de carro, reformando a casa todinha, chamando aquela cunhada desgraçada para vir ver o sofá novo que eu comprei e a edícula que agora eu fiz com um tijolinho, não sei do que. É assim que a vida brilha? Como é que a vida brilha? Se vingando de alguém, provando para aquele lá que o meu... Como é que a vida brilha? A vida brilha quando entre eu e a vida, aqui no meu pensamento, entre eu e a vida, aqui no meu sentimento, está o Evangelho e não o meu ego. Está o Evangelho e não as minhas feridas e as minhas paixões desordenadas. Está o Evangelho de Jesus. Quando é nele e através dele que eu enxergo, penso e sinto, a vida, bum, ganhou brilho. Pegue pessoas que tinham e que se queixavam de ter uma vida sem brilho, uma vida assim, por que eu nasci, por que eu não morro? E aí pegue pessoas que eram assim e que hoje têm um sorriso, têm uma leveza, estão contentes, estão dando graças a Deus, estão servindo a Deus, servindo ao outro. A pessoa parece que nasceu de novo. O que é que mudou na vida dela? Absolutamente nada. Ela continua ganhando o salarinho de fome que ganha. Ela continua com um marido ou uma mulher extremamente limitado. Se fosse hoje ela nem casava de novo, mas casou agora até o céu, né? Tem que aguentar. Ela continua com uns filhos que não é santo nem pecador, depende do dia, dá trabalho, depende do dia, dá sossego. Na verdade, a vida dela continua a mesma. Você pega todo mundo que melhorou e que está melhor, se você for conversar, você vai ver que a vida dela não mudou nada.
Porque a vida, meus irmãos, não muda de fora para dentro. A vida não muda de fora para dentro. A vida muda de dentro para fora. A pessoa com certeza viveu alguma experiência onde agora o que está entre ela e o passado dela, quem me amou, quem não me amou, quem foi fiel, quem me abandonou, quem me tratou bem, quem me traiu, entre a pessoa e tudo isso, não está mais ela, está Jesus. É a partir de Jesus que ela enxerga as pessoas do passado dela. É a partir e em Jesus que ela enxerga o agora dela. É a partir de Jesus e em Jesus que ela olha para frente agora. Por isso que ela está bonita, está sorrindo e não está mais dando trabalho nem para o psiquiatra, nem para o padre, nem para a mãe de santo, nem para ninguém. Ela está vivendo. Porque o Evangelho faz brilhar a vida. Então, meus irmãos, a gente precisa do Evangelho quente, pronto, na ponta da língua e na cabeça mesmo, nos neurônios mesmo da gente. Senão a gente é um povo que tem fé no sentido de que, ai minha Nossa Senhora, valente São José, ô meu Jesus, ô Pai amado, passa na frente, Virgem Maria. Mas é uma fé azeda, é uma fé triste, é uma pessoa opaca, é um negócio que não sai do lugar nunca. E Satanás, sempre que olha para a pessoa e olha para os demônios que ele tem, né, lá esperando ser chamado para trabalhar, ele sempre escolhe o mesmo demôniozinho para pegar a mesma pessoa. Nem de capeta ele tem que trocar. É sempre a mesma coisa. E por quê? É uma fé baseada em valente São José. Ai minha Nossa Senhora, ai meu Jesus, ô Senhor, ô glória, ai meu Pai. O Evangelho faz brilhar a vida, mas ele precisa estar onde, minha gente? Precisa estar na cabeça da gente. É a partir do Evangelho que a gente pensa as coisas. Não é a partir de jargão, não é a partir de frase feita. Não é a partir de mim e os meus destemperos, é a partir de Cristo. Timóteo, esse Evangelho faz brilhar a vida e dá imortalidade. Os valores do Evangelho são imortais no tempo, são para sempre. Como também fez brilhar vida e imortalidade por meio do Evangelho. Aí disse Paulo, do qual eu fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. E essa é a causa, Timóteo, pela qual estou sofrendo, mas dessa causa eu não me envergonho. Queridos, a gente precisa olhar para os nossos sofrimentos. Tem sofrimentos que são muito nobres. Tem sofrimentos que são dignos, né? Tem sofrimentos que merecem ser sofridos mesmo. Não fuja deles, não. Agora, tem sofrimento que a gente às vezes precisa começar a ter vergonha de estar sofrendo aquele sofrimento. Não é assim? Às vezes é a gente que tem que dizer para nós mesmos, não é o outro, não. Às vezes eu é que tenho que dizer para mim, Mário Augusto, Padre Mário, que vergonha. Você sofre por isso? Isso ainda te faz sofrer? Isso te altera tanto assim? Cria vergonha. Não precisa ninguém dizer isso para você. Sozinho você tem que saber. Agora Paulo está dizendo, tem um sofrimento do qual eu não me envergonho. O sofrimento da fé. Essa é a causa pela qual estou sofrendo e desse sofrimento não me envergonho, porque sei em quem coloquei a minha fé. Então eu não me envergonho. Existem sofrimentos que são dignos de ser sofridos. Mas nós estamos num tempo que não entende o valor do sofrimento. Nós precisamos entender o valor do sofrimento, minha gente. E parar de fugir dele. A gente foge do sofrimento. Nós estamos num mundo, numa sociedade que quer a vida através de escolhas, né? Através de coisas, até que venha o sofrimento. Então casa e fica casado até que comece a sofrer. Começou a sofrer, larga. Aí casa com outro. Aí começa um curso, uma faculdade. Até que venha o sofrimento. Ah, não era esse curso que eu queria, mãe. Aí larga, vai fazer outro. Não é assim? Era esse carro que eu queria, esse carro que eu... Aí compra o carro. Aí começa a ficar insatisfeito, porque, mas se bem que esse carro, o carro não é perfeito, né? Podia trocar esse, mas você nem terminou de pagar, vai trocar pelo... Fica aí, sossega aí. Tem um sonho, tem um empreendimento, tudo na vida. Até que vem o sofrimento, aí pula fora. E às vezes, meus irmãos, algum sofrimento nos vem, Deus mesmo nos permite ter. Nós vamos enfrentar algumas coisas na vida. Nós vamos enfrentar algumas questões nossas.
Mas quando vem o sofrimento, a gente quer um psiquiatra, a gente quer um remédio para não sofrer, a gente quer uma gota para não sentir. Sofre. Experimenta o sofrimento, atravessa, você aguenta, fica aí. Não vai morrer não. Pode aguentar, você aguenta. Reza isso aí, o que isso aí está te dizendo, o que isso aí está te ensinando, o que isso aí está te revelando. Bora, fica no sofrimento um pouquinho. O sofrimento também fala, o sofrimento também diz. Mas a gente foge de sofrer, você já reparou? A gente foge da constância das coisas. E existem sofrimentos que são necessários e nobres. Vale a pena você sofrer. Pelo que você está sofrendo? Ah, padre, porque meu filho não vem na igreja, ele só dá trabalho, é um menino perdido, cheio de vício, meu Deus do céu. Meu coração de mãe fica desse tamanhozinho. Que sofrimento lindo, sofrer por um filho, isso é nobre, isso é válido, sofre por ele, não se dopa não. Não foge da dor que o filho causa, aguenta a dor que o filho causa. Percebe? E nesse exemplo, tantos outros da vida. Existem sofrimentos que são nobres. Mas sobretudo, né? O sofrimento que vem das consequências da fé. Gente, a fé não traz só benefício, não. A fé traz sofrimento, traz perseguição, traz exigências. E Paulo está dizendo, mas eu sei em quem eu coloquei a minha fé. E tenho certeza, termina Paulo dizendo, de que Ele, Cristo Jesus, é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até o grande dia. É Cristo quem nos guarda e guarda a fé em nós. Por isso Paulo é um homem confiante, mesmo preso. E aí o Salmo nos ajuda a responder essa primeira leitura, quando a gente rezou, cantou, né, o refrão: ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Levantar os olhos para Deus. Às vezes, meus queridos, a gente começa a parar de levantar os olhos para Deus. E aí o olho que não se levanta para Deus, sobretudo quando está sofrendo, vai para onde esse olho? Vai para o umbigo. Aí eu fico ensimesmado. Porque comigo eu não vou aguentar, como é que vai ser? Jesus, Deus me esquece. Aí começa o drama. Aí o olho do umbigo vai para trás. Antigamente que era bom, se eu não tivesse, se eu tivesse, aí começa o IC. Se eu não tivesse casado, se eu não tivesse tido mais um filho, se eu não tivesse mudado para essa cidade, aí começa o IC, o IC, o IC. Quem é que aguenta viver olhando para trás para o próprio umbigo, gente? Olhar para o alto. Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. E quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para Deus na oração, o olho também não pode ficar lá para sempre, porque a gente nasceu para andar. Se você ficar olhando para trás, você não anda. Se você ficar olhando para o umbigo, você não anda. Se você ficar olhando para o céu, você também não anda. Mas quando eu olho para frente, depois de ter olhado para o umbigo, dá um desânimo de viver. Quando eu olho para frente, depois de ter olhado para trás, dá um medo, dá um desânimo. Mas quando eu olho para frente, depois de ter olhado para o céu, dá esperança, dá coragem de novo. Olhar para o céu, para depois olhar para frente. Porque para frente a gente sempre olha. Não tem como não olhar para frente. O problema é que eu estou olhando para frente, mas o meu último olhar não foi para o alto, foi para trás. O meu último olhar não foi para o alto, foi para o umbigo. É por isso que está difícil viver. É por isso que tem gente que não quer mais nada nessa terra. Porque tem que olhar para o céu. Olha para o céu e olha para frente. E quando a gente olha para o céu, meus queridos, a gente não fica bobo. Jesus não chamou ninguém a ser bobo, idiota, idílico. Não. Quando a gente olha para o céu, a gente se torna esperançoso. E esperança é diferente de otimismo. Por que você está olhando para o umbigo? Porque quando você olha para frente, você não tem motivo para ser otimista. Por que você anda olhando para trás? Porque quando você olha para frente, você não tem muitos motivos para ser otimista. Às vezes na vida, a gente não tem nem o direito de ser otimista. Dependendo do que você está vivendo, qual otimismo você vai ter? Nenhum. Mas a esperança não é otimismo. A esperança é algo muito maior que o otimismo. A esperança é um dom de Deus, porque ela espera, não de circunstâncias, ela espera de Deus. E de Deus eu posso esperar qualquer coisa, mesmo que não tenha circunstância. Bate no peito comigo, está tudo tão quieto. Fala, eu estou entendendo, Padre, eu estou entendendo. Amém.
Ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Com certeza foi isso que Paulo fez, Timóteo fez, Bonifácio fez na vida, para poder olhar para frente, né? E com certeza, meus irmãos, foi assim que São José viveu, olhando para o céu para depois olhar para a vida, porque São José teve 1000 motivos para ficar olhando para o umbigo, olhando para trás e não conseguir fazer nada do que fez, mas conseguiu porque olhava para o alto, para o céu. Mas para isso, meus amados, o que é esse olhar para o céu? Senão a gente começa a fantasiar as coisas ao nosso modo, inventar um Jesus que não existe. O Evangelho de hoje nos fala aqui então que os saduceus eram homens que estavam muito enganados porque não conheciam as Escrituras. Então, meus queridos, a fé a gente não inventa. A fé a gente aprende, a gente recebe da igreja através das Escrituras e da Escritura através da igreja. Qual era a polêmica aqui? Uma tradição judaica, né, uma prescrição de Moisés, que é o seguinte: o filho mais velho sempre é o primeiro que casa. Sempre era o mais velho que casava primeiro. E aí foi se criando um costume também. O mais velho pode ser o mais chato, pode ser o mais feio, mas ele é o primeiro que casa, e casa com uma bem bonita. Aquelas que Deus fez sem pressa, Deus fez de bom humor. Por quê? Porque se ele morre e não deixa um filho, o irmão da vez tem que assumir a viúva, para fazer um filho como descendência do irmão falecido, com o nome do falecido. Então, loguinho as famílias, né, os meninos aprenderam a estruturar as coisas. Estou gostando da fulana, bonita. Mas você não é o mais velho, deixa ela comigo, porque vai, entendeu? Era assim a coisa. Então, a do mais velho tinha que ser, sério, gente. Haviam coisas que é de dar risada, né? Tá. Os saduceus não acreditam nem em ressurreição, nem em céu, nem em vida eterna. Veja, os saduceus e os fariseus são os dois grupos mais influentes e importantes do judaísmo, que interpretam a fé para o povo. Os dois são extremamente ricos, muito ricos, tanto os fariseus quanto os saduceus, e talvez os saduceus mais que os fariseus. Os saduceus eram os únicos que podiam ter terra, sítio e plantação e colheita de trigo, cominho, cevada. Só eles tinham, e os fariseus. E só os saduceus podiam negociar, e eles eram donos do comércio de carnes e animais que eram sacrificados no templo: passarinho, cabritinho e boi. E eles eram umas 250, 280 famílias, 280 homens. Agora você pensa que numa Páscoa, no tempo de Jesus, dava 5 milhões de pessoas em Jerusalém. E cada um tinha que ofertar um animalzinho para Deus. Esses caras eram ricos? O que você acha? Muito ricos. Só que os saduceus não acreditam eles acreditam assim: morreu, acabou. Nem céu, nem inferno, morreu, acabou. Os fariseus ainda acreditam na vida eterna. Mas veja, se morreu, acabou, significa o quê? Significa que tudo que eu faço agora não tem peso. Significa que o que eu faço de bom não vira céu, o que eu faço de ruim não vira inferno. Então o que eu faço agora serve para quê? Para nada. Agora convenhamos, é bem conveniente pensar assim, sim ou não? Eu sou podre de rico e começo a dizer assim, porque aqui que está? Os nossos vícios produzem discurso. Os nossos pecados produzem filosofia e teologia. Esse é o problema. Se não tem nada, se Deus existe, é isso que eles creem: Deus existe. Eles creem que Deus falou com Moisés, e eles creem que Deus falou para Moisés o que deixa Deus feliz, o que deixa Deus triste. Eles acreditam que Deus existe e está nos olhando, e que tem coisa que Deus não gosta, e que tem coisa que Deus gosta. Então, Deus deve gostar muito de mim, para eu ter nascido saduceuzinho, né? Deus não gosta de você se não nasceu saduceu. Isso é um problema que não é meu. A sua luta, a sua dificuldade não é minha, é sua. Se acerta lá com Deus. Olha como é conveniente acreditar nisso. Acreditar que não tem nada depois do túmulo.
Porque se não tem nada depois do túmulo, tudo que eu te nego, tudo que eu não te dou, tudo que eu me omito, não tem problema. O outro não é critério de salvação. Se você está com fome, se você está com dor, se você precisa de um ombro amigo, problema seu. Não adianta eu te dar isso. Se eu te der isso, eu não vou para o céu. E se eu não te der, também não vou para o inferno. Então era muito conveniente pensar dessa forma. E aí eles vão levar um problema para ridicularizar os fariseus e o próprio Jesus, que eles já sabem que Jesus falava do céu, da vida eterna. Senhor, então como é que faz? Aí eles inventam uma história absurda. Absurda. O rapaz casou, morreu, poucos meses morreu, ficou sem filho, aí veio o segundo irmão, morreu, o terceiro. 7 irmãos casou com... Acho que, onde é que tem essa história, gente? Eu conheço mulher ruim, você conhece? Mas a ponto de matar 7... não é possível. Não é possível. Será que tem essa mulher? Não tem, sua sogra? Não. 7? Olha que absurdo, olha que história exagerada, né? No céu, ela é mulher de quem? Nesse céu, Jesus, que você diz que existe, ela é mulher de quem, então? E aí Jesus falou: acaso vocês não estão enganados, não? Porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, o sujeito estava fazendo um discurso teológico sobre casamento, sobre céu, sobre inferno. Baseado em quê, Calabreso, que você fala tudo isso? Vocês não conhecem as Escrituras. Tem que conhecer as Escrituras, filho. Tem que conhecer as Escrituras. Para falar, até papagaio fala. Você conhece as Escrituras para falar o que você está falando? Não conhece. Nem o poder de Deus. Aí Jesus diz: com efeito, e ele afirma a vida eterna então. Quando os mortos ressuscitarem. Quem está com um casamento difícil aí. Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão mais. Eita. Pois serão como os anjos do céu. O que é o casamento? O casamento é uma mediação, é um sacramento. No céu não precisa mais dessa mediação. A mulher não precisa do marido, nem o marido precisa da mulher para ter acesso a Deus. E a mulher não precisa do marido, nem o marido precisa da mulher para se devolver a si mesmo a Deus. Essa é a nobreza e a grandeza do amor entre homem e mulher. Essa é a grandeza do casamento. Mas no céu não vai precisar mais. Então sobreviva bem ao seu casamento para que no céu não precise mais, né? Aí Jesus continua: quanto ao fato da ressurreição dos mortos, de existir uma vida eterna, vocês não leram no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus, quando falou a Moisés, disse: tira a sandália dos teus pés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Não lestes? Não lemos. A gente estava escutando música sertanojo. Não lestes? Não leram. É aqui que está, meus irmãos, precisa ler, precisa ouvir, precisa memorizar, precisa aprender. Senão você faz um projeto de vida baseado no quê? No nada. Baseado em eu acho. Percebe? Nunca lestes que? Não leram. Mas liam o quê? Porque os saduceus eram homens do tempo. Liam o que convinha. Possivelmente liam aqueles textos dos Salmos, os Provérbios, que diz: porque o justo prosperará, porque Deus ajudará quem cumpre seus preceitos. Claro, de rico, dessa parte eles gostavam de ler, as outras partes não gostavam de ler. Texto fora de pretexto, texto fora do contexto vira pretexto. Quer a Bíblia? Vamos ler inteirinho. Não é isso? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, não é o que Jesus falou? Foi o que ele falou, vírgula, vai e não peques mais. Vamos falar tudinho? Ou só metadinha? Tudinho. Nunca lestes? Não, a gente só lê o que gosta. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, quando ele falou com Moisés. Só que Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos. Ora, termina Jesus, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão muito enganados. Olha, homens que estavam muito enganados. Irmãos e irmãs, peçamos a graça de conhecer as Escrituras, né? E de crescer nas virtudes, levantar os olhos para Deus. E quem é casado?
Antes de olhar para o marido, olha para o céu. E sempre que tiver que olhar para ele, olha para Jesus primeiro. E sempre que tiver que olhar para ela, olha para Jesus primeiro. Porque se quando você olha para o seu marido, o seu último olhar foi o teu umbigo, foi o teu passado, vai te dar um desânimo que eu sei que você conhece. Olhar para o céu. E hoje, nessa quarta-feira, a gente faz missa votiva a São José. Nós queremos pedir a São José essa graça, essa virtude que ele viveu na vida dele. Olhar para o céu, para depois olhar para a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.